Boa noite a você e a você que está aí do outro lado, a todos nós que estamos do lado de cá. Nós começamos esta noite mais uma Terça à Esquerda. Este é o espaço onde nós podemos compartilhar as nossas lutas, caminharmos juntos. E hoje com dois convidados especialíssimos para nós. E nós queremos dar, então, as boas-vindas a quem já está conosco aí ao vivo, mas também aqueles que verão essa live depois. Sejam muito bem-vindos ao nosso coletivo. Essa conversa é nossa, sinta-se muito à vontade. Queríamos agradecer, então, ao coletivo Terça Esquerda, a todos vocês que fazem parte desse projeto lindo que dá para a gente esperança cada dia mais, ao Brenon, que está aí no backstage nos acompanhando, nos assessorando, e muito obrigado ao Adriano de Paula, à professora Analise da Silva, pessoas muito queridas e profundamente necessárias para esse debate que nós trazemos hoje para a nossa live, que quer discutir educação pública e pandemia e o ensino remoto na educação pública. Então, nós queremos agradecer imensamente a todos vocês. As perguntas já estão aí funcionando. Para quem não conhece a nossa página, compartilha, chama os amigos, faz aí o seu comentário e nós já partilharemos a palavra com vocês, com todos nós juntos. Então, começo apresentando a professora Analise da Silva, professora, pedagoga, historiadora, que, embora não tenha sido a minha professora em sala de aula, me ensina muito pelas ruas, na luta na educação. É alguém que já me inspira há muito tempo e, enfim, de perto e de longe, ela é sempre uma inspiração muito grande. A professora Analise tem uma vasta experiência na educação, mais de 29 anos, né, Analise? Trabalha nas redes públicas e também particular, é representante dos fóruns de EJA do Brasil, enfim, uma das pessoas cada vez mais importantes para o nosso debate, sempre muito necessária, sempre muito pertinente, e é uma alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda, nós ficamos muito felizes porque você aceitou o nosso convite, e para a gente é mesmo uma honra tê-la aqui na nossa live. Bom... Eu faço questão de apresentar o Adriano. Eu faço questão, porque porque intimidade, né, gente, é uma coisa assim que aproxima as pessoas. E esse é o nosso lugar aqui. Bem, Adriano de Paula é o nosso outro convidado, muito importante para a nossa luta também, muito importante em nossos corações. Adriano de Paula, ele é professor de História na rede estadual, lá em Ribeirão das Neves, né? Eu falo lá em Ribeirão das Neves, que eu estou falando aqui de Venda Nova. Adriano está em Ribeirão das Neves, e ele também é meu querido companheiro de luta sindical. Ele é diretor estadual pelo Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Então, nós dois trabalhamos no mesmo município e também militamos, né, para o mesmo município, que eu também sou diretora do Sindiúti, mas da subsede lá de Ribeirão das Neves. E também sou professora de História. Então, estamos todos professores nessa noite, né? Essa noite linda de professores. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria dar só alguns recadinhos e explicar um pouco da dinâmica da noite. Bem, o que é a Terça Esquerda? Para quem nunca foi, para quem não sabe, a gente antes se reunia num bar, aqui na região de Venda Nova, ali na Pampulha, Venda Nova, né, bem na divisa, no Curimbá. E aí eu já aproveito porque eu convidei todo mundo para tomar uma enquanto a live acontece, né? Tá todo mundo tomando uma aí? Isso. Pode ligar para o Curim, fazer seu pedido. O telefone lá é 2528 1313. Então, a gente se reunia no Curim, que é um bar, e aí sempre com temas importantes, da mesma forma com convidados muito importantes. Enquanto as pessoas estavam ali debatendo, construindo e nos educando, as pessoas estavam tomando uma, conversando e também comendo um tiragosto gostoso, né? Então, a Terça Esquerda é um lugar. Agora, a Terça Esquerda é um espaço virtual. A gente percebeu a necessidade de invadirmos esse espaço durante a pandemia, né? Nós tivemos que cancelar as nossas agendas, né, de presenciais. E agora a gente está nesse novo módulo das lives. A gente tem feito live toda terça-feira, nesse horário das 19h13. Eu só queria chamar a atenção para a nossa próxima agenda,
que é terça-feira que vem, com a Márcia Tiburi. Nesse dia em especial, vai ser às 17h13, porque ela está falando da França. Olha que chique, gente. Nossa, a gente é muito chique, né? Então, aí o horário vai ser diferente, tá? Mas é isso. É um lugar de encontro, de amigos, de afetos. É um lugar de educação, é um lugar de construção, é um lugar de conhecimento, né? Eu sempre aprendo muito com a Terça Esquerda. Eu agradeço, a minha gratidão é enorme. E aí eu aproveito para pedir a todos vocês que nos ajudem na divulgação. Se você está assistindo a live, compartilha a live, porque assim faz com que ela movimente para mais pessoas. Curta a nossa página, a gente está produzindo conteúdo quase todos os dias. Vai lá, compartilha, comenta, né? Comenta a live, manda sua pergunta, isso é muito importante para a nossa divulgação. A gente, né, tem uma parceria muito boa com a Expressão Popular, né? Eu queria mandar um forte abraço para o Wilson. Os meninos chamam ele de seu Wilson. Ele é mais novo que eu, não consigo chamar ele de seu Wilson. Então, o seu Wilson doou, né, para a gente 2 livros para a gente sortear. Durante a semana, a gente vai falar da dinâmica. Provavelmente vai ser pelo Instagram, né? Porque nós estamos em todas as redes. Inclusive, essa live de hoje vai ficar gravada no Facebook e depois vai para o YouTube. Então, participa lá. São 2 livros. É o livro A Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias, do Luiz Carlos de Freitas, e o livro Desenhos da Resistência, obra gráfica de uma artista engajada nas lutas sociais, da Marlene Crespo. Então, são 2 livros bacanas aí para a gente sortear para quem curte a nossa página, para quem curte a nossa live de hoje. Então, eu acho que é uma boa notícia. Muito obrigada, Expressão Popular. Muito obrigada, seu Wilson. Um forte abraço. E queria aproveitar também para falar da nossa campanha de solidariedade, né? Mais cedo a gente estava falando que onde as políticas públicas não chegam, a nossa solidariedade deve chegar. Então, a Terça Esquerda, junto com a CUT Minas, com os sindicatos da CUT, com as meninas da Marcha das Mulheres, o pessoal da Pátria Livre, né, do Movimento Pátria Livre na Pedreira Padro Lopes, a gente está com uma campanha de solidariedade, doação de cesta básica, também doação de marmitex aos moradores de rua. Queria mandar um forte abraço para Cissa, para todo mundo que está aí. Toda sexta-feira a gente faz essa entrega dos marmitex às pessoas em situação de rua aqui em Venda Nova. Se você quer ajudar, você pode ajudar de várias formas. Você pode ajudar financeiramente, a gente tem uma conta específica, se você quiser doar em dinheiro. O Brenon depois vai... Tá passando aí embaixo, não tá? Tá aí, ó. Tá passando o projeto solidário. Você pode ajudar, com o braço, nos ajudando na logística, e pode ajudar na divulgação. Compartilha com um amigo, com a família. Então, aonde a gente sabe que a pandemia, a gente já vivenciava essa situação muito complicada nas periferias, né? E a pandemia veio agravar tudo isso. Então, a gente precisa ser solidário nesse momento. Eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica da noite, como é que a gente vai fazer. Vou parar de falar, prometo. Eu vou passar a palavra para os meus amados. Um encontro entre professores. Aí já viu, né? E sindicalista, aí lascou. Junta tudo, já viu. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar a palavra para vocês, a Análise vai falar primeiro, depois o Adriano. Vocês vão ter, em média, aí 15 minutos cada um, né? E aí a gente abre para responder as participações, as indagações das pessoas, depois a gente volta para vocês depois. Quando a gente estiver chegando próximo de 1 hora, a gente vai caminhando para a conclusão, porque a gente sabe que mais de 1 hora fica puxado. Combinadíssimo? Mais uma vez, eu agradeço a todos. Muito obrigada aos 2. A palavra é sua, Annalise. Boa noite a cada um e a cada uma. Me ouvem? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Olha, eu fiquei, assim, sem saber como agradecer, sabe, João Vitor? Porque chega num determinado momento da vida, num certo número de aniversários, que a gente começa a contar na regressiva, né?
Então, quando você falou que eu tenho 29 anos de educação, eu fiquei tão satisfeita que eu fiquei pensando assim, que legal que ele não contou que isso é da educação básica, tem os 12 da educação superior, né? Mas aí, para evitar que as pessoas fiquem fazendo conta, essas coisas assim chata, né? Vamos, segue a banda, segue o baile, vamos lá. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito, João Vitor, Marcele. É muito bom estar com você de novo, Adriano, para conversar aí, para falar a respeito dessas vivências doidas que a gente está tendo ultimamente, né? As pessoas dizem assim, mas é novo para todo mundo, ninguém esperava pela pandemia, mas pela fragilização dos princípios que a gente tem vivido ultimamente, eu acredito que ninguém esperava, menos ainda, né? Bom, para ficar nos meus 15 minutos, né? É pensar o seguinte, né? A lógica, a concepção com que eu trabalho de educação escolar é a concepção de que esse é um instrumento, né, de formação ampla e plena, conquistada pelos trabalhadores, né, e que esse instrumento é um instrumento da luta aí pelos direitos, tanto o direito de cidadania, quanto o direito de emancipação social, quanto o direito de emancipação humana, né, e que a educação escolar, enquanto esse instrumento para alcançar esse direito, ela contribui com a humanização da humanidade, né? E ela faz isso enquanto vai preparando as pessoas e vai preparando a sociedade para a responsabilidade de construir coletivamente, sempre coletivamente, né, um projeto que seja um projeto inclusivo e que seja um projeto de qualidade social. Eu conto 126 casos enquanto dou aula. Então, eu preciso lembrar que nós estamos num bar, eu não estou dando aula, então eu só posso contar alguns casos, não posso contar os 126. Então, vamos para o primeiro. Eu recebi bem recentemente um áudio, né, de uma trabalhadora terceirizada lá da UFMG. Essa trabalhadora, ela me contava que a neta dela está refazendo as atividades que fazia na escola e que uma outra neta, maiorzinha, segundo ela, né, vai ajudando naquilo que ela pode. Essa colega funcionária terceirizada, ela não é alfabetizada, né? Ela está, inclusive, fazendo o processo de alfabetização, começou esse ano, está lá com a gente num projeto super legal que tem na Faculdade de Educação. E assim como a filha dela, que é a mãe das crianças, ela não foi afastada do trabalho, então ela não está tendo como cumprir o distanciamento social completamente, né? E ela diz o tempo todo, nessa mensagem que ela me mandou, de áudio, né, no WhatsApp, que ela não sabe como é que ajuda a menina e me pedindo ajuda, assim, do que eu faço, como que eu ajudo, para que a menina não perca o ano. Ela usa essa expressão, né, para que a neta dela não perca o ano. Eu falei com ela, não do jeito como vou falar com vocês agora, porque acho que agora dá para aprofundar minimamente um pouco mais, né? Mas eu falei com ela que tem alguns aspectos que a gente precisa considerar antes que dê qualquer resposta, né? E esses aspectos, eles são fundamentais para a gente não elaborar uma análise que seja uma análise equivocada e que acabe por contribuir mais ainda para aprofundar a desigualdade que a gente vive no Brasil, que é desigualdade social, desigualdade racial, econômica, de gênero, territorial, regional, de condições físicas, né? Então, eu dizia para ela o seguinte, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar o tempo todo é que não é possível, definitivamente não é possível, a gente pensar na possibilidade de ensinar ou de aprender, ou seja, da prática pedagógica de uma maneira universal, né? É impossível se fazer isso homogeneamente, em especial, né, dentro de um estado que é completamente heterogêneo, como é o caso de Minas Gerais, né? Nós somos, assim, só para começar a falar da heterogeneidade, só para começar a falar da diversidade, nós somos 853 municípios, né? E isso está dentro de um país que segundo a PNUD das Nações Unidas, né,
o sétimo país em desigualdade social no mundo. Então, se a gente para pensar assim, os países que a gente vê, né, nos programas de TV e etc, os países que a gente estudou e etc, e para imaginar que o Brasil, quando a gente faz a escala de o mais desigual para o menos desigual, nós estamos aqui no sétimo lugar, né? Isso marca como é que a diversidade caracteriza, né, os estudantes, as famílias, os gestores, os educadores, né? Ou seja, como é que a diversidade caracteriza a vida. Então, essa complexidade de situações subjetivas, de ser, ao mesmo tempo, estudante, trabalhador, e a pessoa que vai cuidar de parente enfermo, a pessoa que vai cuidar das crianças, quando, às vezes, a pessoa é ela mesma uma pessoa adoentada, né? Isso, além das dimensões geográficas, das dimensões sociais, que são tão diversas e que, por vezes, se caracterizam mais do que diversas, né? Se caracterizam como desiguais. Então, isso era uma primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar se a gente vai discutir educação na perspectiva da atividade remota em tempos de pandemia, de Covid-19, né? O segundo aspecto, que eu acho que é fundamental para a gente pensar e para a gente considerar, antes de discutir qualquer coisa, né, do tipo assim, como que o trabalhador vai fazer para trabalhar no contraturno? Como que o estudante vai fazer para estudar no contraturno, né? É pensar o tempo inteiro que esses profissionais, tanto os profissionais da educação, de uma maneira geral, né? Eu não estou falando especificamente dos professores, né? Estou falando dos trabalhadores em educação, assim como os estudantes com os quais eles trabalham, né? Eles não possuem recursos computacionais e nem dispositivos adequados e necessários, né? Para que eles possam ali realizar um trabalho, realizar um estudo, porque para a gente trabalhar, a gente estuda, né? Que seja remoto, né? Que seja distância. E é importante a gente perceber o seguinte, quando eu estou falando de recurso computacional, eu não estou falando das pessoas terem um computador, um celular, não estou falando disso, né? Eu estou falando delas terem um recurso computacional, um dispositivo que seja adequado. E adequado aí, porque ela vai precisar ter um acesso livre, né? Ela vai precisar ter acesso livre à internet, à banda larga, né? Ela vai precisar dar conta de acessar e outros meios tecnológicos também, né? E esses meios tecnológicos vão ter que dar conta de possibilitar interações criativas, né? Porque a gente não aprende sem criatividade, né? Então, vai precisar ser interações que sejam criativas na internet, na televisão, no rádio. Então, as pessoas vão precisar, né, de sinais de telecomunicação. Quando eu paro e penso em sinais de telecomunicação, aí eu fico pensando o seguinte, me ajuda, né? Me ajuda aí, porque olha só, a TV do governo estadual, a Rede Minas, né? Ela pode ser acessada por 186 municípios. Olha que aula de matemática legal que dava essa, né? Só que a gente tem 853. Então, quantos ficam de fora? Percebe? Por isso que eu dizia lá no primeiro aspecto, assim, não dá para pensar, vamos resolver, vamos fazer um trabalho remoto, sem pensar toda a diversidade que nós somos, sabe? E sem considerar como muito relevante toda a desigualdade que ronda essa diversidade. Então, não dá para imaginar assim, não, mole para nós, vamos botar ali uma aula no YouTube, né? E aí os meninos vão entrar lá e vão assistir a aula. Não é assim que a banda toca, né? Mas, bom, é difícil que às vezes as pessoas entendam isso. Deixa eu andar, que é 15 minutos, Analise, sem caso, não conta caso, vamos embora. O terceiro aspecto que eu acho que é muito importante a gente lembrar o tempo inteiro é que a Secretaria Estadual de Educação, assim como as secretarias municipais de educação, elas precisam dar conta de compreender que ter acesso ao WhatsApp e ter acesso ao Facebook é muito diferente de ter dados móveis suficientes, de ter potência suficiente. Então, olha só, primeiro eu falei do dispositivo,
né? Primeiro eu falei do recurso computacional, ou seja, do aparelho. Agora eu estou falando do que faz esse aparelho cumprir a função dele. Então, se é para eu dar conta de baixar e de assistir filme, se é para eu dar conta de baixar e ouvir música, se é para eu dar conta de baixar e assistir espetáculos teatrais, que nós estamos falando de aula bem feita, né? De aula bem dada, não é isso? Então, se é isso, se é para eu dar conta de baixar arquivo em PDF, ou então um arquivo similar ao PDF, né? E mais do que dar conta de baixar, se é para eu dar conta de trabalhar nesse arquivo ali no meu dispositivo, ali no meu recurso computacional, então é fundamental que as secretarias entendam que elas têm que me dar as condições para fazer isso. Senão, vai ficar um trem assim, você escreve um negócio lá no WhatsApp, eu leio o negócio que você escreveu no WhatsApp, você considera que pronto, acabou, eu aprendi o negócio que você escreveu no WhatsApp, segue a banda, passa a página, vamos para outro capítulo. E não é assim que funciona. Não é assim. Se as secretarias estão se dispondo a fazer atividades remotas emergenciais, elas precisam fazer direito, né? Igualzinho nós, docentes, quando vamos para a sala de aula, temos que fazer o trem direito. Tem aí um quinto aspecto, que eu acho que precisa ser muito considerado nesse momento de pandemia agora e depois dele, que é o seguinte: ofertar atividade remota emergencial sem essas duas coisas que eu falei antes, sem o aparelho e o que faz esse aparelho funcionar com potência, né, acentua mais ainda as desigualdades educacionais. Por que acentua? Acentua porque a gente vai ter um conjunto de estudantes que não vai estar acessando e que, por isso, vai ser prejudicado em relação ao conjunto de estudantes que está acessando e que eu acho que vai ser prejudicado também porque o tempo está feio, né? A qualidade do que foi ofertado também não foi legal. Mas isso, penso eu, tá? Essa é minha avaliação de análise aqui. Isso, penso eu, que é algo para a gente discutir depois, tá? O que faz, né? Como é que conserta os PETs, se é possível consertar aquilo, é algo para a gente discutir depois. Por enquanto, nós temos que discutir, na minha concepção, ainda, como é que faz para todo mundo poder acessar aquilo que é direito de todo mundo. E esse todo mundo a que eu estou me referindo são os estudantes do estado de Minas Gerais. Porque é fundamental que a gente dê conta de compreender que não considerar a relevância das desigualdades sociais significa não considerar, significa fingir que não sabe, que é fingir, né? Está lá nos dados do IBGE, e está aí, né, para a gente enxergar o tempo inteiro, que a gente tem um quantitativo significativo de estudantes que as famílias têm uma renda por pessoa, né, uma renda per capita, de 0 a meio salário mínimo. Então, o que eu estou querendo? Eu estou propondo o quê? Que essa pessoa que tem uma renda per capita de meio salário mínimo, que ela compre um pacote de banda larga? É essa mesmo que é a proposta? E tem mais alguma? Percebe? Porque é de uma inexibilidade, eu ia falar outra coisa, mas vamos ficar né, nesse termo que é mais acadêmico, mais bonito assim, é a inexibilidade desta proposta é assim, sabe, é um tapa. Porque como é que essa pessoa vai fazer? Ah, não, Analisa, mas presta atenção, essa pessoa não precisa fazer isso, não. Essa pessoa pode ir lá na escola, buscar o PET. Não, mas não é para ir na escola também, não. É para o diretor da escola imprimir o PET e mandar o PET lá para casa dessa pessoa. Tá, agora me conta uma coisa. Porque lá no início da conversa, eu entendi que essa conversa toda aqui era em contexto de pandemia de Covid-19. Então, não é para ninguém na casa de ninguém. Não é para ninguém na casa de ninguém. Porque o diretor, ele não está imune. O vice também não, o secretário escolar também não, o pessoal que é a SB, que está indo lá trabalhar em escala ainda por cima, mas a escala não considera que quando ele pega o ônibus não tem escala, e aí ele vai junto com aquele povão todo, tá? Então, a execuibilidade
da proposta desconsidera para quem ela foi construída. Essa é a questão. E aí isso nos faz pensar um pouco assim, ela foi construída mesmo para os estudantes? O grande tchan aí era mesmo não permitir que os estudantes fiquem distantes de seus educadores? É disso que se trata? Ou nós estamos, na verdade, asfaltando o caminho para municipalização forçada, porque parte significativa desses estudantes não retornarão? Ou nós estamos asfaltando o caminho para tudo à distância? Agora, se é para fazer atividade remota emergencial, então a gente tem que, é obrigatório, tem que ter as condições objetivas para que isso se efetive. E aí, eu vou falar de um outro aspecto. Quanto tempo eu tenho? Já passou? Ainda tem? Acabou? Como é que está a minha vida aí? Eu estou tão que ótimo, então começa a contar agora. Adriano, comece a contar agora então, João Vitor. Não, prometo acelerar aqui. Vamos lá. Aí, vou falar de um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que é a questão de pensar o seguinte: o Estado, ele precisa. Estado, e aí o Estado que eu estou falando não é o governo do Estado, não, é o Estado, né? Enquanto instituição. Ele precisa assumir o papel dele, né, na perspectiva de construir medidas que efetivamente contribuam e que priorizem a vida de todos nós, né? Então, se a gente pensa nas famílias das crianças, nas famílias dos adolescentes e também nos estudantes da educação de jovens e adultos, né? A gente vê que eles precisam ser incluídos e é imediatamente, não é algo que dá para ficar esperando, fazer o projeto para poder aprovar não sei na onde, não, é agora, é ontem, né? E é ontem de manhã, eles precisam ser incluídos na política de segurança alimentar. Porque, assim como eu disse que a gente tem esse quantitativo enorme de estudantes, que as famílias têm renda per capita de 0 a meio salário mínimo, dá para imaginar que aqueles R$ 50 que foram liberados, né, de merenda e etc., já acabou, já foi, deu, né? Só cada um de nós pensar na casa da gente, como é que as coisas funcionam. Então, já está mais do que na hora, porque essas pessoas já vão começar daqui a pouco a sair para buscar trabalho, para buscar auxílio, para buscar bico, né? Enfim, para buscar condições de sobrevivência, e com isso elas vão romper com o distanciamento social tão necessário nesse momento, porque o direito humano delas, o direito constitucional delas, né, a alimentação, não está sendo garantido. Bom, então, isso é outra questão que eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo. Não vou aprofundar nisso não, mas acho que é fundamental a gente pensar o tempo inteiro que essa questão precisa ser considerada. E precisa ser considerada de uma forma que seja, de novo, né, com as condições objetivas, ou seja, com o aparelho e com o que faz o aparelho funcionar. Não dá para a gente dizer para as pessoas que quiserem receber cesta básica, para elas fazerem inscrição no site, tá? Porque elas não acessam o site, elas não têm o recurso computacional para acessar site, parte significativa delas não é alfabetizada, então isso não existe. Então elas precisam também ter outros canais, por exemplo, um canal telefônico, um canal que a pessoa ligue, tá? Dite as coisas e que isso seja considerado válido. Ah, mas como é que vai saber se ele não está mentindo? Se ele não tá... Na hora que ele chegar lá para buscar a cesta, ele não vai ter que mostrar o documento? Ah, mas se ele não tiver documento, não é função do Estado garantir que seus cidadãos sejam documentados? Porque a gente tem hoje, né, e a gente sabe cada dia com maior número de amplitude disso, né, porque não existia antes, né, porque agora a gente fica sabendo, né, os milhares de indocumentáveis que a gente tem. Pessoas que nunca foram registradas sequer, né? Então, a gente precisa pensar esse tipo de situação antes de propor o PET de 20 minutos.
É pensar que sujeito vai alcançar o PET, tá? Qualidade dele, como eu disse, é outra conversa longa que nós precisamos ter. Bom, aí para encerrar mesmo, né? Eu avalio que tem os gestores, né? Então, precisa ser alternativa que efetivamente nos diga o que fazer. E nós temos no FEPENG, que é o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, trabalhado muito nessa perspectiva, desde que a gente ouviu a secretária estadual de Educação dizendo que ela estava aberta a propostas que fossem factíveis, né? Então, a gente começou a organizar uma coisa de construir propostas concretas, né? E a gente vai encaminhar esse documento para o Ministério Público, solicitando que o Ministério Público veja com a Secretaria de Estado da Educação a sua execuibilidade, tá? Ou seja, se não vai fazer, não vai fazer por quê? Que propostas são essas, né? Essas alternativas, elas são alternativas que a gente está pensando que são necessárias para a gente não aprofundar mais ainda a desigualdade, nem a vulnerabilização dos sujeitos que já são aí historicamente vulnerabilizados, né? Então, por exemplo, a gente pensou na coisa de reorganizar o calendário escolar sem computar atividade remota emergencial como sendo carga horária, tá? Para nós isso é fundamental. Só pode computar isso como carga horária quando as condições objetivas tiverem sido asseguradas aos sujeitos do direito à educação básica no Estado de Minas Gerais, tanto para ofertar quanto para participar das atividades remotas emergenciais. Então, isso posto, então pode ir para o PET de 20 minutos. Antes disso, não pode, tá? Para isso, a gente avalia que cada uma das atividades trabalhadas nas teleaulas, trabalhadas no PET, trabalhadas em qualquer tipo de atividade remota, precisa levar em consideração aqueles princípios, aqueles valores que estão colocados lá na Constituição Federal, que são autonomia, coletividade, justiça, liberdade, solidariedade. Isso tem que ser trabalhado o tempo todo, tá? Então, não dá, definitivamente, para ser com aquele conteúdo, que é um conteúdo que desconsidera os avanços que nós já tivemos até aqui, em termos de gênero, em termos de raça, em termos de etnia, em termos de classe social, desconsidera, tá? Então, é fundamental que a gente dê conta de entender isso. A gente não precisa inventar roda, né? Eu digo isso e repito, assim, se a gente conseguir, se a gente implementar o Plano Estadual de Educação, que é lei, né, desde 2016, neste estado, se a gente implementar o Plano Nacional de Educação, que é lei desde 2014 nesse país, está resolvido. Porque estes planos, eles existem, eles apontam para o investimento da verba pública na educação pública e apontam que esse investimento é um dos aportes necessários para que a educação seja tratada como direito humano que ela é. Eu vou parar por aqui, eu ainda tenho mais 10 coisas para falar, mas vou parar por aqui. Quero muito ouvir o Adriano, quero muito ouvir as pessoas que estão aí participando conosco, tá? E tem várias outras propostas concretas que eu posso depois ir falando com vocês. Quero agradecer demais da conta o convite, tá? Tinha um tempão que eu não tinha essa sensação de estar sentada na mesa de bar, conversando, falando tudo que eu penso. Obrigadinho. Ai, Annalise, como eu disse para vocês, olha, sempre muito necessária. É uma cirurgia quase, porque a gente vai. Ai, é isso, é isso, é isso. E é quase uma terapia te ter por aqui, Annalise. Agradecemos muito. Tem muita gente bacana também aqui no nosso chat, no Facebook.
muita gente de vários lugares, a Prefeitura também de Belo Horizonte, os professores da Prefeitura, tem muitos por aqui, dizendo que também estão pensando sobre esse momento, né, que também vai demandar posturas e, sobretudo, reflexões mais sérias do que isso representa. Tem muita gente também comentando sobre propostas de transmissão à rádio, formas de pensar, outras formas de levar a internet via eletricidade, enfim. Vários projetos que estão colocados aqui para nós no nosso chat. Muita gente te saudando. Mônica Gomes te mandou um abraço também, lá de Betim. Enfim, muita gente dizendo e partilhando a angústia que também é de cada um de nós. Nós, professores do Estado, sabemos bem o que é isso. Temos vivenciado essa sensação de explicar o que vamos fazer para os nossos alunos sem entender, e não é possível explicar sem entender. E quando a gente entende, a gente vê que é muito pior do que a gente imaginava. Então, essa tensão sempre, né? Como é que nós ofertamos uma educação de qualidade social, como direito também, sendo que a educação não pode ser tratada como distração, só para preencher um tempo malfadado de um aluno que está em casa, né? Enfim, passo imediatamente a palavra para o nosso querido Adriano também, que poderá nos contribuir agora com mais colocações também muito pertinentes. E logo em seguida eu vou apresentar algumas perguntas aqui para provocar ainda mais debate. Fica à vontade, Adriano. Obrigado, João. Saudar aí todas as pessoas que estão participando, nos acompanhando aí através do Facebook e das demais redes sociais, tanto ao vivo quanto depois. Saudar a queridíssima professora Annalise, com quem a gente tem o privilégio de contar nessa luta tão árdua, que é a luta pelo direito à educação, e não é qualquer educação, mas educação pública, gratuita e de qualidade social. Saudar a Marcele Amador, do canal Amador, da Terça Esquerda e do Coração, né, Marcele? Saudar o João também, que é um prazer enorme estar aqui com vocês. A Terça Esquerda é um espaço que ele é nosso, ele é um espaço que a gente quer dividir com outras pessoas, dividir as ideias, dividir os sentimentos, dividir o fazer do dia a dia, que não é que para nós que somos de uma concepção progressista, não é qualquer fazer. É um fazer que é sempre pensando no outro, sempre pensando numa construção que ela é coletiva, que ela é solidária, né, e que tem a perspectiva da luta pelos direitos. Então, esse espaço é o espaço que é a nossa casa. O João esqueceu de marcar a hora da professora Annalise, é por isso mesmo que está todo mundo em casa, sentado na mesa do bar. Então, estamos em casa, gente, né? Falar de educação em tempos de pandemia é triste, né? E, ao mesmo tempo, é necessário. É triste pelo momento que a gente vive, que é um momento de angústia, que é um momento de muita ansiedade, muita preocupação, né? Mas é necessário, porque além de toda essa angústia, essa preocupação, essa ansiedade, que um próprio contexto de pandemia ele já traz por si só, né? As pessoas estão reclusas, as pessoas estão com medo, né? Nós ainda temos ataques de todas as ordens com os quais nós temos que lidar, né? E a educação é sempre esse lugar onde esses ataques eles tomam uma dimensão ainda maior. Ou ataca-se diretamente, ou joga relega ao esquecimento, a qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Então, toda vez para a gente discutir aqui hoje sobre educação em tempos de pandemia, eu quero me colocar. Eu sou professor de História da rede pública de ensino, da rede estadual. Eu trabalho com ensino fundamental e com ensino médio, ou seja, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E eu trabalho em Ribeirão das Neves. Eu sempre, em qualquer lugar que eu vou, eu gosto de dizer isso. O meu lugar de fala é a periferia de Belo Horizonte. O meu lugar de fala é um município que, apesar de ser um município agradável, onde eu hoje moro, né, é um município extremamente marcado pela ausência de políticas públicas, pela ausência de políticas públicas para a juventude e marcado por todo tipo de estereótipo. E num debate sobre educação em tempos de pandemia, eu acho extremamente pertinente dizer isso, porque quando a gente vê o que ficou relegado aos nossos estudantes através de um projeto de educação remota, extremamente precário, extremamente deficiente,
que não foi pensado nem planejado. O que fica para a gente é a preocupação com o aprofundamento dessas desigualdades sociais. O que fica para a gente é a preocupação com a forma como os nossos alunos, esses alunos aqui, de pertinho de Belo Horizonte, mas da periferia de Belo Horizonte, esses alunos que são mais carentes, esses que dependem da escola pública, o que essas pessoas, o que esses nossos alunos vão receber, né? Então, quando a gente vai discutir aqui educação remota em tempos de pandemia, a gente tem alguns desafios, aliás, temos vários desafios que são colocados para a gente. O primeiro deles é o desafio da educação de qualidade, mas eu vou pular essa parte, porque a Analisa bem falou, dá até preguiça de falar de educação de qualidade quando você vai pensar no que saiu por aí, né? Vamos falar primeiro na questão da educação inclusiva, é o primeiro desafio. Não dá para se pensar nenhuma proposta de educação à distância, de educação remoto, de educação por aproximação, como está sendo agora a moda falar, né? Não dá para pensar sobre isso se a gente não pensar para quem a gente está fazendo isso. Não dá para pensar nenhuma política pública sem pensar para quem nós estamos fazendo. E a política pública que atende a um grupo focado de cidadãos, ela não é política pública, né? Eu acho que de todos os erros, de todos os equívocos que nós vamos tratar por agora, o maior é esse. É pensar uma política pública para um sistema de ensino com mais de 3 mil escolas, com mais de 1 milhão e 700 estudantes, sem pensar quem são esses estudantes, é mais que absurdo, é criminoso, porque é negar o direito, que é um direito fundamental e constitucional, que é o direito à educação para os nossos estudantes. E é isso que a gente está assistindo, né? E eu falo isso porque, recentemente, a gente tem acompanhado as redes sociais e você vê muitos os posts da Secretaria de Estado de Educação, né? Muitos posts no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, mostrando o quanto o programa de estudos tutorados deu certo, né? E aí, eu vejo aquelas imagens e eu fico pensando o quanto aquilo agride os meus alunos, o quanto aquilo é violento com os meus estudantes, porque não se trata de fazer a propaganda de um programa, de uma iniciativa. Trata-se de jogar na invisibilidade quase 1 milhão de estudantes. É fazer como se eles não existissem. Quando eu mostro o tempo todo um programa que está tão problemático, e estão sendo apresentados os problemas dele, e quando eu começo a postar nas redes sociais imagens bonitas de estudantes num quarto bonitinho, numa mesa agradável, estudando, quando eu começo a mostrar um caderno cheio de canetinhas, de coloridos, uma mãe ensinando, eu estou fingindo, ou eu estou criando o discurso que o meu aluno daqui de Ribeirão das Neves, que não tem uma mesa bonita para estudar, que não tem um quarto para estudar, que não tem um adulto para acompanhar os seus estudos, eu estou tentando criar o discurso de que ele não existe. Isso é violento. Isso é violência. E uma violência que parte do Estado. Então, todas as vezes que eu vou discutir a questão do plano de estudos tutorados, eu discuto sobre essa égide, mostrando que ninguém pode promover desigualdade social, mas quando a desigualdade social parte do Estado, isso é mais do que um equívoco, isso é um crime. Isso é criminoso. Então, nós temos, eu acho que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, como alunos, estudantes da rede pública, como família de estudantes da rede pública, precisamos, o tempo todo, em qualquer lugar que nós estivermos, dizer desses milhares de estudantes que estão sendo jogados na invisibilidade pela Secretaria de Estado de Educação. Estão tentando jogar, mas nós daremos os nomes deles, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental quando a gente vai discutir educação em tempos de pandemia. O plano de estudos tutorados, o projeto de educação, de ensino remoto, ele não pode significar a exclusão dos nossos estudantes, e ele não pode significar que os nossos estudantes que não têm acesso serão colocados como esquecidos, como se eles não existissem.
A Secretaria de Estado da Educação faz isso. E, ao fazer, o que acontece? Ela normaliza essa conduta. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você participa das reuniões, porque tem ocorrido muitas reuniões de escolas, né? Quando você participa das reuniões pedagógicas das escolas, chega a ser absurdo quando você vê as pessoas conversando, discutindo, propondo, na mesma lógica da Secretaria de Educação. Ah, não, os meninos não têm um WhatsApp, vamos fazer o Google Classroom. Ah, não, não tem isso, vamos fazer um Instagram. Não tem isso, vamos fazer o Facebook. E vão falando aquilo, e vão mostrando os meninos que fizeram, que não fizeram aquilo ali, dos meninos que fizeram aquilo ali, como se aqueles inumeráveis alunos e estudantes que não estão nessas plataformas não existissem, né? Então é um problema seríssimo, é um problema gravíssimo quando a gente relega esses estudantes à não existência. Nós não podemos negar a existência desses nossos estudantes, nós temos que garantir a eles o acesso à educação. Eu acho que esse momento também da gente de pandemia, da gente discutir a questão da educação nesse momento de pandemia, é um momento importante também para a gente perceber os discursos e perceber que, bom, diante desse momento de pandemia, diversos estados, diversos municípios começaram a falar sobre educação, né? A rádio começou a falar sobre educação, a TV começou a falar sobre educação, você vai no supermercado e a preocupação é porque as aulas não estão acontecendo, e isso é revelador de muita coisa. Aliás, isso tem nos revelado muita coisa. Primeiro, tem revelado um esvaziamento do sentido da palavra educação. De uma hora para outra, não sei também se foi tão de uma hora para outra assim, mas eu acho que esse momento escancara como que a palavra educação ela foi sendo esvaziada de sentido. Como se ensinar e aprender, como se o processo educativo fosse a simples frequência na escola, na sala de aula, para fazer uma atividade de gramática, ou de interpretação de texto, ou um cálculo de matemática, né? A própria, quando a gente vai trazer aqui para o estado de Minas Gerais, o próprio desespero e a própria forma assodada como a Secretaria de Educação resolveu criar em semanas, e eu acho isso assustador, eu queria que alguém me ajudasse a entender isso, como que se cria uma política pública para quase 2 milhões de estudantes, 4 mil escolas, um estado enorme como Minas Gerais, com 853 municípios, como se cria uma política educacional com 2, 3 semanas. Isso é impensável, mas é revelador da forma equivocada como se pensa a educação em termos de Estado, né? É a educação do improviso. E, infelizmente, eu estou aqui com 2 colegas que atuam hoje na rede pública, na educação básica, com a professora Annalise, que atuou 29 anos na educação básica, e vou deixar enfático isso, para depois eu falar que eu esqueci dos 12 anos de ensino superior, né? Mas estou aqui com profissionais de educação que sabem que, infelizmente, essa forma assodada e de improviso, né, com que foi tratado nesse momento a educação, ela não é de agora. Isso é o dia a dia das nossas escolas. Com pandemia e sem pandemia. A pandemia escancara a forma assodada como a educação é colocada e sem pensar. Os equívocos, os problemas dos PETs mostraram de uma forma muito clara que quem está hoje pensando a política pública educacional na Secretaria de Estado da Educação desconhece completamente a realidade do Estado e a realidade do que é uma sala de aula. Questões fundamentais foram desconsideradas. Então, eu acho que um bom debate para a gente é ver o quanto que, primeiro, a educação está sendo esvaziada de sentido. Educar, nesse momento de pandemia, nos parece que é só fazer uma atividade. O menino vai estar sendo educado se ele estiver fazendo atividade de português, de matemática, de história, de física, uma atividade que pode não ter qualquer sentido. Mas se ele está fazendo isso, ok, voltou à normalidade pedagógica. Educação não é isso. Educação passa por isso.
Mas a gente nunca vai conseguir efetivar um processo educativo se a gente não entender que a educação, o sentido maior da educação é o sentido do entender a sua realidade, é o sentido da sociabilidade. E sociabilidade não é só ele estar correndo no recreio um com o outro, brincando, trombando no outro, é ele entender o contexto em que ele vive. É a partilha dessas informações que é possível acontecer, que está acontecendo, quando cada menino está vivenciando o que está vivenciando hoje na pandemia. E quando nós retornarmos para a escola, nós vamos construir sentidos para todo esse aprendizado que está acontecendo agora. Se nós passarmos por essa pandemia, voltarmos para a escola e não conseguirmos construir sentidos, inclusive mostrando todo esse desgaste, todo esse arremedo que foi proposto em termos educacionais, se a gente não conseguir construir isso quando a gente voltar presencialmente para a escola, vai ser um problema. Porque só existe processo educativo quando os sujeitos da educação, eles interagem e dão sentido à realidade que eles vivem. Se o menino está ali fazendo uma atividade que não tem sentido nenhum para ele, fazendo uma atividade que é desconexa da realidade dele, isso é infrutífero. É completamente infrutífero. O nome disso é produtivismo. É produtivismo. E eu não vou lançar sobre os meus alunos, sobre os meus estudantes, uma lógica produtivista, porque eu sou professor, eu sou educador, a minha proposta é outra. Por mais que a Secretaria de Estado da Educação tente deturpar o sentido de ensinar e aprender, o sentido do que é escola e do que é educação. Então, eu acho que o grande debate, o grande tema que a gente precisa se debruçar muito sobre ele é sobre isso. Muitas visões sobre educação estão surgindo e vão surgir neste momento. Quais são essas percepções de educação? Qual a percepção que o Estado tem de educação, que a mãe do meu aluno tem de educação, que eu tenho de educação? Mais do que nunca, essas visões de educação estão em debate, estão em disputa. E nós, enquanto profissionais de educação, precisamos considerar essa realidade, precisamos pensar isso sob pena de nós perdermos o bonde da história, de perdermos a direção do fazer educativo. Né? É preciso, em todo tempo, mostrar e denunciar que um projeto de educação que exclui quase 1 milhão de estudantes, ele não cabe nas escolas públicas, ele não cabe na escola pública estadual. Né? E tem uma questão que ela é fundamental, a professora Annalise colocou, e eu concordo muito com ela, que ela diz o seguinte: ninguém está preparado para isso, que a desculpa do momento é essa. Agora, a desculpa do novo não pode justificar o precário. Não pode, sob pena de nós perdermos a dimensão da coisa. Se é novo, a gente para, pensa, planeja e executa. Sem planejamento, sem ouvir trabalhador em educação, sem ouvir os professores, sem ouvir a universidade, sem ouvir a sociedade civil, não se faz política pública que dá certo. Nós dissemos isso e o resultado está colocado. Então, a única coisa que eu gostaria é que hoje a Secretaria tivesse a capacidade de reavaliar o seu projeto, de reavaliar a sua forma de pensar a escola, de pensar a educação. Porque é isso, gente. A gente está tratando essas questões como equívocos, mas eu não sei se são equívocos. É resultado de uma forma de pensar a educação pública. É o resultado de uma forma de pensar que para o peixe que qualquer coisa basta. E nós não podemos aceitar isso. Não é porque nós estamos na escola pública, não é porque nós estamos na periferia que qualquer coisa vai servir. Ao contrário. É porque nós estamos aqui que nós temos que construir um projeto que realmente seja inclusivo, seja de qualidade, que tenha efetividade e que retrate e que mostre uma concepção de educação que seja efetivamente libertadora, emancipadora
e que possibilite modificar a realidade em que a gente está. Eu vou encerrar, nesse momento, a minha participação por aqui e vamos conversando para a gente ampliar o debate. Obrigado e até daqui a pouco. Antes, eu vou aproveitar, né, aquela coisa do microfone, né, já que eu estou podendo falar, eu queria só fazer uma colocação rápida, enquanto você, João, faz o levantamento das perguntas aí, para a gente poder passar para os nossos convidados. Annalise e Adriano, muito obrigada, eu vou cansar de agradecer, mas eu queria só fazer uma denúncia, um acréscimo, né? Porque o que acontece? Eu sei que vocês estão falando na educação pública de uma forma geral, mas a gente entende que está muito se falando do Estado. Só que tem municípios que estão copiando essas políticas, né, educacionais. E aí eu vou falar de Ribeirão das Neves, né? O que a gente percebe no município de Ribeirão das Neves? Não tem o PET, não tem a TV Minas, inclusive TV Minas não pega na minha casa, tá? Só um detalhe. Não tem TV Minas, não tem tudo isso, ok, beleza. Mas o que acontece? Esse processo de exclusão que todos nós estamos deixando claro aí para todo mundo entender que não é bom, que vai ser drástico para a educação pública, que vai ser drástico para a nossa população, para o futuro das nossas crianças, dos nossos alunos e alunas, também na educação pública do município. É a mesma exclusão. Porque a proposta deles também é essa proposta de usar as redes. O que eles fizeram? Fizeram um levantamento entre os professores de qual é a rede que eles mais usam. Os professores falaram que era o WhatsApp, e eles estão utilizando o WhatsApp para passar atividade. Então, o professor tem que criar um grupo no WhatsApp dos seus alunos. Gente, pensa, isso é irracional. A Annalise começou a fala dela exatamente falando dessa questão da materialidade. Você expõe o professor, você exclui o aluno, a aluna, mas você também coloca o profissional numa situação extremamente preocupante. O uso do seu celular pessoal é inadmissível. E o Estado, o município, não proporciona nenhuma condição para esse trabalhador. Então, são duas questões muito sérias colocadas para a vida, a exclusão desses meninos e meninas, para o futuro da educação de todos eles, de todas elas, e também de todo esse desgaste dos nossos colegas de trabalho, das nossas colegas. Aí é só uma revolta, é aquela coisa, estou bebendo, gente. Aí a gente começa a desabafar, né? A gente bebe e desabafa. Então, eu vou passar para o João Vitor fazer as perguntas. Olha só, gente. Nossa, o negócio está pegando fogo aqui. Tem muita gente agradecendo muito, muito mesmo a fala do Adriano, especialmente Neuzete, disse aqui várias vezes, outros professores, outros profissionais estão aí valorizando muito o debate de hoje. E algumas perguntinhas aqui. Eu separei 4 perguntas dos nossos participantes. Antes, um pouco, esclarecer isso, né, que como professor de educação básica no Estado, eu tenho visto uma confusão comum aí aos professores, enfim, ao discurso do Estado, de transformar instrumentos pedagógicos como se fossem instrumentos de informação, né, que não são a mesma coisa. E, mais do que isso, eles propuseram agora, nessa semana, um chat como se o instrumento pedagógico não fosse só um instrumento de comunicação, como se a leitura de mundo não importasse, como se o chat resolvesse. E nesse aspecto, eu preferiria o Telecurso 2000, e eu não tenho nenhum receio de falar isso, né? Aliás, esses processos educativos que a própria pandemia expõe, não é? Porque como pandemia... Eba! Faltou o torresmo agora. E essa pandemia que também nos educa a todos de diferentes formas, não é? Existem processos educativos que estão para além também desses espaços escolares. E a preocupação aquela assim, vamos perder o ano. Eu me lembro de um meme, daquele meme famoso, que alguém está segurando ele e fala, me solta, eu quero a minha aula. Alguém diante de uma situação catastrófica se preocupando
com algo que, evidentemente, não é o mais importante, não é? Perder o ano é importante, sim, mas muito pequeno perto de perder vidas. Já passamos de 35 mil mortos, que têm nome, história, identidade, e, enfim, tudo isso nos coloca também a publicizar essa discussão cada vez mais. Se a gente também se preocupa em não privatizar o público, eu acho que nós temos que nos preocupar também em publicizar o privado, mostrar para as escolas particulares que têm se organizado de que todos nós nos formamos para o espaço público, que não faz sentido educações tão desiguais para mundos que são o mesmo, acabam sendo o mesmo, embora nós sabemos que a desigualdade torna eles cada vez mais diferenciados, né? E, por fim, essa ideia de normalidade. Nós não precisamos de um novo normal, meu povo. A normalidade foi o que nos trouxe até aqui, não é? Nesse lugar onde as pessoas normalizam, inclusive, a exclusão. A normalidade, ela é excludente. Nós não podemos ser coniventes com isso. Então, mantê-la a todo custo, nessa circunstância em que estamos, é um equívoco. Nós precisamos de contranormalidades, muito mais do que novos normais, né? A Rosilene, então, perguntou assim, olha, nós precisamos dialogar com pais ou responsáveis. Alguém tem alguma ideia? É a pergunta da Rosilene Nascimento. O Matheus Carneiro Martins também perguntou, é possível pensar em educação à distância, mesmo com equipamento garantido, e o que faz ele funcionar também garantido? E também é possível pensar educação à distância, mesmo com alimentação, moradia e lazer garantidos? Resumindo, é possível, mesmo com todos os direitos constitucionais garantidos, pensar em educação à distância? A professora Terezinha da Rocha, também professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, perguntou, como professora da Rede Municipal de Educação, penso que corremos o risco de não fazer nada, por receio de errar. Analise, por favor, acalme meu coração. Foi o que ela disse. E a Yara Lourenço disse assim, e sobre as perspectivas, temos alguma sugestão? E a gente pode fechar esse bloco de 4 perguntas para voltar a palavra a vocês. Quer começar, Analise? Começa, Adriano? Pode começar. Então, vamos lá. Pode. Bom, primeiro, a pessoa que diz assim, como é que a gente faz para conversar com os pais, né? Eu acho que do jeito como a gente faz quando a gente está na escola dando aula e aí, de repente, tem alguma questão sobre o filho deles que a gente precisa dialogar, né? Chama para conversar, né? Porque esse momento que a gente está vivendo agora, ele é muito especial, ele é muito específico. E aí talvez eu não consiga conversar com o pai do estudante com que eu trabalho. Mas quando eu converso com a funcionária terceirizada lá na Faculdade de Educação, eu estou falando com ela a respeito da aula e da relação que o professor que atua lá com o filho, com o neto dela, tem. Isso para esse momento de pandemia, porque agora a gente não vai ter como fazer reunião de pais e responsáveis, né? Quando não estivermos em momento de pandemia, eu sugiro que a gente volte a fazer, né, reuniões de pais e responsáveis, inclusive que a gente dialogue com eles de igual para igual, na perspectiva de sermos todos trabalhadores, de sermos todos explorados, de sermos todos expostos à desigualdade que assola esse país. Isso é possível? Da minha experiência lá na educação básica, era bem possível. A gente fazia um monte de coisa juntos, né? Acredito que é possível, sim. Sobre a questão de se a gente tiver as condições objetivas, vê se eu entendi a pergunta, João. Acho que é isso. Se a gente tiver as condições objetivas, a gente tem como fazer educação à distância? É essa a pergunta, né? Bom, se a pergunta é essa, com certeza tem, né? Acho que é importante a gente lembrar, e aí eu já estou aqui sugerindo um próximo tema para uma outra terça esquerda,
que seria fazer a distinção entre educação à distância e atividade remota emergencial. Sim, sim. Porque essa confusão está fazendo com que as pessoas, de repente, coloquem uma cruz assim na frente na hora que falam em educação à distância, sendo que a educação à distância é uma modalidade que foi conquistada por nós, trabalhadores, com nossa discussão, com nossa defesa, inclusive, tá? Para estar prevista lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, é fundamental que a gente dê conta de entender que educação à distância é uma modalidade prevista pela LDB. Não é uma coisa que a gente faz na hora que tem uma pandemia. O que a gente faz na hora que tem uma pandemia é atividade remota emergencial, que é algo que a gente vai fazer para este momento, que não é algo que vai fazer para sempre. Tá? Então, eu avalio que, se tivermos o instrumento, como que o instrumento funciona, as condições adequadas, a formação para que o docente use o instrumento, a formação para que o discente utilize-se do instrumento, da ferramenta, do dispositivo, né? Se nós tivermos esta formação, na minha avaliação, sim, é possível discutir educação à distância se nós tivermos as condições objetivas de trabalho. Antes disso, não. E é por isso que a gente propõe, isso é uma outra conversa, né? É por isso que a gente propõe que a gente traz algumas propostas concretas. Por exemplo, a gente precisa que a Secretaria Estadual de Educação oferte estes dispositivos e estes recursos computacionais. Não estou falando em momento algum que é para o professor, que inclusive ainda não sabe que dia vai receber, tire do bolso dele para comprar um dispositivo que seja adequado ao funcionamento da educação à distância, seja compatível com uma internet banda larga. Não estou falando disso, tá? Estou dizendo que essa oferta precisa ser feita pela Secretaria Estadual de Educação e que, até porque as propostas que ela está apresentando, como as atividades que ela está apresentando, demandam ser mediadas por tecnologias. Então, ela precisa democratizar, ela precisa ofertar as condições para que esse trabalho seja realizado. E aí vocês vão me dizer assim, mas como que isso funciona? Funciona o seguinte, o governo do Estado de Minas Gerais, imediatamente, estipula convênios com fabricantes de dispositivos compatíveis com banda larga, tá? Porque quando quer fazer convênio com a iniciativa privada, faz, né? E, a partir disso, então, fazendo cruzamento de dados do IBGE, porque o IBGE tem esses dados a respeito de como é que é o acesso por região do Estado de Minas Gerais, etc., etc., com verba do FNDE, tá? Já que é para fazer proposta concreta, vamos fazer ela inteira concreta, tá? Com o Ministério Público, o Conselho do Fundeb, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acompanhando e controlando essa parceria, tá? Arranja aí os dispositivos e os recursos educacionais, computacionais, para que os professores e os estudantes possam atuar remotamente. Antes disso, não tem jeito. Isso eu falei dos dispositivos, tá? Outra coisa é que esse mesmo governo do Estado de Minas Gerais, né, permita a difusão do acesso à internet, o que faz cada vez mais, gente, cada vez mais isso faz parte dos direitos de cidadania, tá? Ter acesso à banda larga não é privilégio, é direito de cidadania, tá? E a analista tirou isso. Leiam os direitos de cidadania, tá lá, tá? Eu tenho direito de acessar aquilo que a humanidade produz. Para acessar, eu preciso de banda larga. O que faz? O governo do Estado de Minas Gerais faz imediatamente convênio para os operadores de telefonia móvel. Para que ele faz isso? Para que docentes possam trabalhar, estudantes possam estudar por meio remoto. Tem, inclusive, um plano, que é um tal de um plano prezão, alguma coisa assim, acho que é prezão mesmo que é o nome, tá? Que o negócio custa R$20 por mês. Nossa, mas de onde vai tirar esse dinheiro todo? Do FNDE. É de lá que vai tirar esse dinheiro todo. Como que vai fazer para ter certeza que o governo não está fazendo nada que não podia fazer? Primeiro, Ministério Público, Conselho do Fundeb, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, fazendo o acompanhamento, tá? E o cruzamento dos dados do IBGE, porque o IBGE tem esses dados, tá? Dizendo
Onde que não tem banda larga? Onde que a Claro tem que instalar? E a Oi? Vem cá, Oi, vem cá. Tim, bonitinho, aqui, ó, vai fazer aqui, tá? Esse povo vive, gente, com isenção de não sei o que, isenção de não sei mais o que, isenção... E a gente é que vai pagar o dispositivo e a banda larga e tudo mais. Tá aí a proposta concreta. Não foi esse o pedido que foi feito? Menos reclamação e mais proposta concreta? Estamos fazendo as propostas concretas. O que é mais concretude do que isso? Bom, se eu entendi as perguntas, eram essas. Não, tinha um negócio do Alivia Meu Coração. E a Terezinha falou assim que ela tá aflita porque corre o risco de não fazer nada por receio de errar. E aí ela falou assim, analise, por favor, acalme meu coração. Acalmo sim. Acalmo sim. E eu vou acalmar seu coração, porque foi isso que me ocorreu aqui agora, contando para você uma coisa que a minha avó me ensinou. De vez em quando a minha avó via alguém fazendo uma coisa assim que não devia, né? Aí ela falava assim, que barro é esse, Senhor? Que barro é esse? Aí eu perguntei para ela assim, Dinha, né? Que eu chamava de Dinha. Dinha, o que é isso? Que barro é esse? E ela falou para mim assim, é o seguinte, Deus Nosso Senhor fez todos nós de barro, mas tem uns barros que são diferentes de outros. A partir disso, Terezinha, se eu bem me lembro de você, mulher, tu é feita do mesmo barro que nós, tá? Então, coração acalmado, bora lá dizer, ó, não vou fazer coisa que vai prejudicar estudante, não vou fazer. Mas tem 10 que assiste, tá? E os 30 que não assiste? Não vou fazer. E com quem que eu vou poder contar? Vou poder contar, no seu caso, com o Sindiúti, no meu caso, com a PUBH, e se não puder contar, não, é uns com os outros. Bora pro Facebook falar assim, ó, gente, eu pedi aqui, ó, o Sindiúti tá me ajudando, não. A PUB me largou na mão, alguém me ajuda aqui, ó. Percebe? Porque neste momento, nós temos a nós. A história do ninguém solta a mão de ninguém é agora que ela tem que valer. É agora, na hora que o professor, na hora que o pai vai dizer assim, meu filho não vai fazer isso. Porque isso não está sendo bom para a autonomia, para a coletividade, para a justiça, para a liberdade, para a solidariedade, para que os princípios constitucionais sejam trabalhados. Se eu não acalmei seu coração, toma uma cerveja. Eu acho que as duas coisas, viu, Annalise? Tem que ser... eu não vou render muito nas perguntas, não, porque a Annalise ela já respondeu com muita propriedade, mas eu quero só tocar num ponto que eu acho que é importante, que alguém perguntou aí sobre como que a gente faz para trazer os pais para o nosso lado, alguma coisa assim, não é isso? E eu acho, primeiro, que isso é um processo, né? A gente não faz isso de ontem para hoje, isso é um processo. E quando o professor ele constrói credibilidade no seu espaço de trabalho, né, o que ele fala é ouvido, né? E tem uma questão que é fundamental. Eu hoje, por exemplo, ontem, na verdade, recebi uma mensagem de uma mãe de aluno que ela dizia o seguinte, professor, agora eu estou em dúvida, o que eu vou fazer? E isso porque eu não estou em grupo de WhatsApp de aluno. Ela mandou, porque tinha meu número lá, né? Agora eu estou em dúvida, professor, o que eu vou fazer? Porque eu vi na televisão que os materiais são ruins, que tinha um rei que brigou contra o rei, mas que, na verdade, o rei não brigou, não foi com nenhum deles. E agora, o que eu faço? Eu deixo ele fazer essa atividade ou não deixo ele fazer essa atividade? Estão percebendo? Cada momento que essa discussão nossa, inclusive essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? Todas as vezes que a gente consegue colocar isso, pautar a imprensa, pautar a mídia, que a gente vai numa audiência pública, que a gente dá uma declaração para um jornal, nós estamos fazendo a informação circular. Então, a Annalise bem falou que não tem como a gente chamar reunião de pais agora, mas tem a conversa informal e tem essa conversa que nós estamos fazendo há um tempo, nós estamos pautando a imprensa, nós estamos pautando a mídia, nós estamos fazendo com que os nossos problemas, eles saiam da nossa bolha, né, e eles tomem espaço na TV. Isso dialoga com a comunidade. Quando você mostra a realidade para os pais e para os estudantes, eles entendem. Eles ficam do seu lado. Se eu ficar fingindo que os pets são lindos, não vai rolar.
Mas se a gente mostra, se a gente escancara o problema, aí você está dialogando com os pais. E também quem perguntou aí que se com as condições ideais dá para fazer EAD, talvez dê, talvez não dê, mas é preciso ter as condições ideais primeiro. Aí a gente conversa, né? Então é isso. Primeiro condições ideais, depois a gente conserta os pets. Exatamente. Se tiver conserto para aquilo. Gente, olha, é maravilhoso. Vocês abrilhantaram a noite, né? Com o esclarecimento, né? E também sanando aí, porque são mais que dúvidas, né? Vocês perceberam que são mais que dúvidas. Além das dúvidas, a gente percebe todo o anseio, todo o medo, toda a dificuldade que pais, alunos, alunas, profissionais estão sentindo nesse momento. Eu queria só falar uns nomes aqui, porque se eu não agradecer a presença dessas pessoas ao vivo, vai dar problema depois, sabe? Então, primeiro eu queria mandar um beijo para o Ricardo, para a Denise, para a Neuzete, Terezinha, para a May, para a Soledade, para o Bruno, que foi gente que eu vi que participou muito aí. Mas, gente, minha mãe tá aí, então tem que mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe tá lá em São Tomé das Letras, tem que mandar um beijo para a mãe, mãe tá longe. E também para a Lucélia, que se eu não mandar um beijo para a Lucélia e falar que ela é linda, ela morre, né? Então, Lucélia, você é linda, maravilhosa, aquela coisa toda. Eu vou só fazer um esclarecimento aqui, e depois eu não sei se o João Vitor tem algum questionamento para fazer de novo, para a gente poder encaminhar para o encerramento. É porque a Maruá é outra grande amiga aí de Ribeirão das Neves, um beijo para ela. O Kleber parece estar nos assistindo lá da Bahia, lá de Salvador, gente, que chique. E aí ela perguntou, né, como é que funciona a terça esquerda, que tem gente que está perguntando, enfim. Eu vou explicar rapidamente de novo. A gente se reunia num bar, na região de Venda Nova, e aí mais ou menos parecido com o que está acontecendo aqui hoje. A gente colocava uma mesinha ali, um microfone, e aí a gente ia dialogando, vários temas foram discutidos, várias pessoas foram, inclusive a Dilma já foi, a terça esquerda presencial. E aí as pessoas iam construindo ali, né, as suas colocações, e depois a gente abria para as perguntas, as pessoas faziam a pergunta no microfone, depois voltava a fala de novo para os convidados, e aí, naquilo tudo regado a bebida, né, abraços e afetos, aglomeração, quando podia aglomerar, né, então, aí a gente teve que parar, infelizmente, por conta da pandemia. E aí nós fizemos, o nosso coletivo é maravilhoso, gente, eles são maravilhosos, os meninos e as meninas. E aí a gente decidiu fazer o formato da live, tá muito bacana, esse mês tá bombando. Semana que vem a gente tem a Márcia Tiburi, na outra semana a gente tem o Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira. Então, assim, a gente tá bombando. Semana passada veio o Paulo Pimenta, hoje a Annelise e aí o Adriano, a gente tá maravilhoso, né? Então eu vou pedir o João Vitor para ver se ele tem, porque a gente já está com 1h18, né? E aí, se ele tem mais algum questionamento para fazer, eu sei que os anseios são muitos, e aí passo a fala para vocês de novo, para a gente já encaminhar para as nossas conclusões e encerramento. Não, por enquanto pergunta não, mas o que tem de elogio aqui, olha, é muita coisa. Vai ficar salvo, depois vocês abrem lá e vão ler. Tem muita coisa bacana. E lembrando também a todos que essas perguntas elas ficam registradas tanto agora no Facebook, depois elas vão para o YouTube, então esse material pode ser acessado. É uma alegria imensa, foi excelente, uma noite muito gostosa, apesar do tema ser difícil, né? É uma esperança imensa poder ouvir pessoas comprometidas com a luta, do nosso lado da luta, e eu diria que é sempre realmente um prazer, assim, ter vocês na vida, na luta e na live, por que não, né? E talvez o Drummond tenha o que nos dizer, ele falava pra gente que era possível caminhar juntos e de mãos dadas. Agora não está dando para dar as mãos, Drummond, mas é possível sim continuar caminhando juntos, mesmo sem as mãos dadas, até que a gente possa fazer isso novamente. Então agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, em nome de todo o coletivo Terça Esquerda, que, enfim, agradece imensamente, pede que vocês também nos acompanhem aí, é sempre bom tê-los ao nosso lado. E um detalhe, nossa live de hoje bateu o recorde das lives Terça Esquerda. Então vocês estão, ó, de parabéns. Um beijo.